Durante quase 3 décadas, o mundo acreditou compreender a tragédia da princesa Diana. O acidente às câmeras, o luto, a despedida pública, tudo isso repetido incessantemente, congelado na memória. Mas havia uma voz que permaneceu quase sempre em silêncio. Uma voz que carregava o mesmo sangue, a mesma infância e uma dor que nunca se dissipou. Agora, Charles Spencer finalmente se pronuncia. Não como uma figura da realeza, não como um historiador, mas como um irmão mais novo que nunca se recuperou completamente da perda da irmã. O que ele revela não é dramático para chocar. É devastador porque é simples, humano e irreversível. E depois de ouvir a história de Diana, nunca mais será a mesma. Uma perda que jamais se cura. Charles Spencer convive com a ausência da irmã há quase metade da sua vida, mas não fala disso como algo que se torna mais fácil com o tempo. Ele fala disso como algo que permanece cru, permanente e inacabado. Quando descreveu recentemente a perda de Diana, não usou linguagem poética nem grandes metáforas. Chamou-lhe amputação, algo removido do corpo que nunca volta a crescer, não importa quantos anos passem. Para Charles, Diana não era apenas uma figura pública ou um símbolo de compaixão admirado por milhões. Ela era a pessoa que compartilhou sua infância, suas memórias íntimas e seu senso de humor muito antes de o mundo conhecer seu nome. Elas cresceram juntas, enfrentando as mesmas fraturas familiares, os mesmos silêncios emocionais e a mesma compreensão precoce de que as aparências importavam mais do que os sentimentos. Esse laço não desapareceu quando ela ficou famosa, simplesmente se tornou mais difícil de proteger. O que torna a perda de um irmão diferente, explica Charles, é que os irmãos são feitos para ficar. Os pais envelhecem, os filhos crescem, mas os irmãos são as testemunhas de quem você era antes da vida te transformar. Quando Diana morreu, Charles não perdeu apenas a irmã. Ele perdeu a última pessoa que se lembrava completamente do menino que ele fora. Com o passar dos anos e a morte dos pais, essa perda se aprofundou. Suas irmãs mais velhas eram muito amadas, mas não compartilharam o mesmo período da infância. Diana, sim. E agora, essa conexão se foi para sempre. Por anos após a morte dela, Charles admite que instintivamente pensava em ligar para ela. Algo acontecia, uma piada, uma lembrança, um momento, e sua primeira reação ainda era pegar o telefone. Então, a realidade retornava. Essa ligação nunca seria atendida. Esse reflexo diz, ele nunca desaparece completamente. Apenas se torna mais silencioso, mais pesado e mais solitário. Essa dor não chegou de repente em 1997 e depois se dissipou. Ela se instalou em sua vida, remodelando sua compreensão do tempo da família e da memória. E essa é a base de tudo o que ele diria e faria mais tarde. Quando o mundo voltou sua atenção para Diana, muitas vezes sem entender o preço que isso custava àqueles que mais a amavam, quando Diana se tornou figura pública e um irmão tentou protegê-la. Charles Spencer ainda era adolescente quando a vida de sua irmã mudou para sempre. Diana entrou para o mundo da fama numa idade em que a maioria das pessoas ainda está descobrindo quem são e, de repente, se viu obrigada a apresentar um desempenho perfeito em um palco global. Para Charles, essa transformação não foi nada glamurosa, foi perigosa. Quase imediatamente, a atenção em torno dela deixou de ser de admiração e se transformou em possessão. Ela não era mais apenas Diana. Ela pertencia à imprensa, à instituição e ao imaginário popular. De fora, sua ascensão parecia um conto de fadas. Dentro da família, era como ver alguém desaparecer lentamente por trás de expectativas com as quais ela nunca concordou. Charles se lembra claramente dos primeiros dias das multidões dos fotógrafos, da presença constante de pessoas observando cada movimento seu. Mesmo assim, ele pressentiu que algo estava profundamente errado. A atenção era implacável, invasiva e desprovida de qualquer senso de cuidado. O que mais o perturbava era a rapidez com que Diana deixou de ser tratada como pessoa e passou a ser tratada como um produto. Como irmão mais novo, Charles sentiu um instinto que não podia ignorar. Queria intervir. Queria protegê-la de maneiras que o sistema claramente não faria. Ele se lembra de ter confrontado fotógrafos diretamente, não como uma figura pública, mas como um irmão furioso que via sua irmã sendo perseguida. Essas não eram conversas estratégicas. Eram emocionais impulsivas e movidas pelo medo.
Ele entendeu desde cedo que não existia realmente nenhum limite entre Diana e as câmeras que a seguiam. Esse medo se intensificou com o passar dos anos. As lutas privadas de Diana se tornaram entretenimento público. Sua dor foi analisada, reempacotada e vendida. Charles viu artigos se tornarem cada vez mais cruéis, frios e desumanizantes. Um momento em particular antes de sua morte ficou gravado em sua memória. Um jornalista publicou um artigo tão cruel que despojou Diana de qualquer resquício de dignidade. Charles não se calou. Respondeu indignado, iniciando uma troca de mensagens direta que revelou o quão distantes do mundo real alguns setores da mídia haviam se tornado. Para eles, Diana não era mais uma mulher ou uma irmã. Ela estava satisfeita. O que mais atormentava Charles não era apenas a crueldade, mas a ausência de proteção. A instituição que cercava Diana tinha poder, recursos e autoridade, mas nada disso a protegia. Em vez disso, ela ficou exposta, divorciada, isolada e ainda implacavelmente perseguida. Charles percebeu isso claramente, mesmo que poucos quisessem admitir na época. Esperava-se que Diana suportasse a pressão em silêncio, que permanecesse elegante e absorvesse os danos sem reclamar. Essa constatação plantou algo permanente dentro dele. A crença de que Diana havia sido negligenciada muito antes daquela noite em Paris, que sua morte não fora uma tragédia isolada, mas o resultado final de anos de descaso, exploração e silêncio. E quando esse silêncio finalmente fosse quebrado, não seria de forma branda. Porque quando Diana se fosse Charles, não falaria mais como um irmão preocupado. Ele falaria como testemunha de seu sofrimento, de seu isolamento e do sistema que assistiu a tudo isso. O telefonema que mudou tudo. O momento da morte de Diana não chegou com sirenes ou cerimônia para Charles Spencer. Chegou silenciosamente por meio de um telefonema que interrompeu a madrugada bem longe de Londres. Ele estava dormindo quando a primeira ligação chegou. A voz do outro lado da linha era controlada, contida, quase clínica. Ocorreu um acidente em Paris. Diana ficou gravemente ferida. Nada mais. Nenhuma garantia, nenhuma certeza, apenas informações suficientes para desencadear o pavor. Charles sentou-se na cama, despertando completamente num instante. Sua mente trabalhava mais rápido do que as palavras que acabara de ouvir. Um acidente para as câmeras. Ele não precisava que lhe contassem o resto. Durante anos ele vira Diana perseguida, seguida, encurralada. Ele argumentara, protestara e alertara que só poderia terminar de uma maneira. Agora a possibilidade que ele tentara evitar. Imagine que de repente tudo parecia real. O tempo desacelerou. Os minutos se estenderam, tornando-se insuportáveis. Ele esperou pela próxima ligação, sabendo que ela viria, temendo o que diriam. Quando finalmente chegou, o tom havia mudado. Desta vez, não houve hesitação. Diana não sobreviveu. Charles descreveria mais tarde aquele momento não como um choque, mas como um colapso. A mente se recusa a aceitar palavras tão definitivas. Há uma breve e cruel pausa, onde a realidade parece negociável, como se outra frase pudesse surgir e desfazer o que acabou de ser dito. Mas nenhuma correção veio. Sua irmã havia partido. A dor não chegou sozinha. Foi acompanhada imediatamente por raiva, uma raiva aguda e concentrada que sabia exatamente onde atingir. Para Charles, aquilo não era um acidente aleatório. Era o ato final de uma busca que durava anos. Ele acreditava que Diane havia sido levada literalmente ao limite pelas mesmas forças que se alimentavam de sua vida, as câmeras, a pressão, a falta de proteção, a ausência de intervenção quando mais importava. Não houve tempo para processar nada disso. Antes mesmo de o público saber da morte de Diana, decisões já estavam sendo tomadas. Planos estavam sendo elaborados, protocolos estavam sendo implementados. Charles se viu envolvido em um sistema que parecia frio, burocrático e perturbadoramente distante da perda humana que estava em seu cerne. Enquanto o mundo se preparava para o luto, ele ainda tentava entender como uma irmã com quem havia crescido, alguém com quem compartilhava piadas. Memórias, uma vida inteira de história, havia sido reduzida a uma manchete prestes a ser divulgada. E com o passar das horas, outra constatação começou a se instalar, ainda mais perturbadora que a própria dor.
A história que o mundo estava prestes a ouvir não seria sobre as pessoas que mais amavam Diana. Silêncio no palácio e uma nação em espera. Enquanto a dor consumia os mais próximos de Diana, algo mais se desenrolava, algo que poucos previam. À medida que a notícia de sua morte se espalhava, o público reagiu instantaneamente. As pessoas tomaram as ruas, flores apareceram em frente aos palácios e bilhetes manuscritos se acumulavam a cada hora. Desconhecidos choraram juntos. Não foi uma reação calculada. Foi crua, espontânea e avassaladora. Mas no centro de tudo, a instituição a qual Diana pertencera permaneceu em silêncio. Durante dias não houve um reconhecimento claro, nenhum pronunciamento imediato, nenhum sinal visível de que a monarquia estivesse compartilhando o luto do público. A família real permaneceu longe de Londres, distante das multidões que se aglomeravam enquanto o país buscava liderança em um momento de choque coletivo. O que começou como confusão rapidamente se transformou em raiva. O silêncio parecia menos contenção e mais distanciamento. Da perspectiva de Charles Spencer, aquele silêncio foi doloroso. Diana não fazia mais parte da instituição, mas ainda era mãe de 2 meninos. Ainda era uma figura amada pela nação. A ausência de compaixão pública reforçou o que ele acreditava há anos, que Diana havia sido emocionalmente distante muito antes de sua morte, tratada como um incômodo em vez de uma responsabilidade. A portas fechadas, 2 crianças pequenas estavam sendo informadas de que sua mãe havia falecido. William e Harry foram mantidos longe dos olhos do público, protegidos das multidões, mas não do peso do momento. Charles entenderia mais tarde o quão confusos aqueles dias foram para eles. O mundo lamentava ruidosamente, mas dentro do círculo familiar, a dor era silenciosa, contida e estranhamente não expressa. Com o aumento da pressão, jornais que antes protegiam a monarquia começaram a questioná-la abertamente. As manchetes exigiam visibilidade. Por que a bandeira não foi arriada? Por que ninguém se dirigiu diretamente ao povo? O contraste entre o calor humano de Diana e a contenção da instituição tornou-se impossível de ignorar. Finalmente, o silêncio foi quebrado. Um discurso público foi proferido com palavras cuidadosamente escolhidas, reconhecendo a humanidade de Diana e sua devoção como mãe. Para alguns, foi um momento necessário de conexão. Para outros, chegou tarde demais. A essa altura, o dano emocional já estava feito. A caminhada atrás do caixão, uma decisão que o destruiu. À medida que os preparativos para o funeral de Diana tomavam forma, Charles Spencer acreditava que havia pelo menos uma linha que jamais seria cruzada. Não importava quão formal fosse a cerimônia, não importava quão pública fosse a despedida, seus filhos estariam protegidos de qualquer mal desnecessário. Essa crença se desfez no momento em que lhe disseram que William e Harry caminhariam atrás do caixão da mãe. Sua reação foi imediata, absoluta. Ele se recusou. A ideia de 2 meninos ainda em estado de choque serem colocados diante das câmeras do mundo inteiro durante o momento mais traumático de suas vidas lhe pareceu cruel além da conta. Para ele, aquilo não era tradição, era exposição. Ele argumentou que Diana jamais teria desejado isso. Insistiu que o luto não deveria ser transformado em espetáculo para crianças que mal compreendiam o que haviam perdido. O que se seguiu não foi uma discussão, foi resistência. Charles resistiu, questionou a decisão e exigiu que fosse reconsiderada. Mais tarde, ele descreveu a situação como lutar contra uma parede. A resposta que recebeu foi firme, processual e inflexível. O plano já havia sido decidido. Então veio a declaração que mudou tudo. Disseram-lhe que os rapazes queriam fazer isso. Diante dessa afirmação, Charles recuou. Se William e Harry realmente tivessem feito essa escolha, ele não interferiria. Não se anularia na decisão deles num momento tão delicado. Acreditando que estava respeitando seus desejos, ele retirou sua oposição sem saber que a escolha nunca havia sido deles. Anos depois, a verdade veio à tona. Harry admitiu abertamente que eles não haviam sido consultados. Eles haviam sido informados. Aos 12 anos, recusar não era uma opção. Charles entenderia mais tarde que havia sido enganado, e essa constatação nunca o abandonou. Ele se omitiu diante de algo que jamais teria permitido se soubesse a verdade. O dia do funeral chegou carregado de tristeza. Enquanto o cortejo fúnebre avançava,
Charles caminhava ao lado de seus sobrinhos, observando-os carregar um fardo que nenhuma criança deveria carregar. O mundo via serenidade. Ele via entorpecimento. A ausência de lágrimas não era sinal de força, mas de choque. Cada passo reforçava sua sensação de fracasso não pessoal, mas institucional. Ele havia perdido a irmã e agora via os filhos dela perderem o direito ao luto em privacidade. As câmeras registraram a história. Charles testemunhou danos irreparáveis, uma promessa feita e um legado que se recusou a permanecer em silêncio. Dentro da abadia de Westminster, Charles Spencer compareceu perante o mundo e fez algo que quase ninguém esperava. Ele não se despediu com cortesia. Não usou palavras neutras e cuidadosas. Falou com a voz que vinha reprimindo há anos. Descreveu Diana como a mulher mais perseguida de sua época, não como um exagero, mas como um fato. Ele falou sobre como ela havia sido perseguida, vigiada e julgada sem piedade. Suas palavras não visavam a compaixão, mas sim a responsabilidade. Ele deixou claro que Diana não precisava de títulos para ser importante e seu poder vinha de quem ela era, não de sua posição na hierarquia. Então veio a frase que mudou a atmosfera na sala. Charles prometeu que a família de sangue de Diana faria todo o possível para proteger seus filhos e garantir que eles pudessem crescer com liberdade e imaginação e segurança emocional. Não se tratava de uma promessa simbólica. Era um desafio que questionava diretamente se o sistema ao seu redor era capaz de fazer isso por si só. A reação foi sem precedentes. Aplausos irromperam em um lugar onde não eram esperados. Não foi protocolo, foi instinto. As pessoas reconheciam a verdade quando a ouviam. Mas Charles admitiria mais tarde algo doloroso. Cumprir aquela promessa nunca seria totalmente possível. William e Harry já estavam profundamente inseridos numa estrutura poderosa demais para se afastarem. Por mais que ele se importasse profundamente o futuro deles, já estava praticamente decidido sem ele. Os anos se passaram. O mundo seguiu em frente. Mas o impacto daquele funeral jamais se apagou para os meninos que caminharam atrás do caixão. Harry acabaria por falar abertamente sobre como aquele momento o moldou, como reprimiu as suas emoções, como alterou a sua compreensão do dever e como deixou cicatrizes que ressurgiam sempre que as câmeras o seguiam demasiado de perto. Quando Harry decidiu deixar a instituição que definira sua vida, ele não apresentou a decisão como rebeldia, mas como proteção. Falou sobre a história, se repetindo, sobre ver os mesmos padrões que aprisionaram sua mãe começarem a cercar sua esposa. Ao contrário de Diana, disse ele tinha uma vantagem. Ele poderia ter ido embora. Você acha que a história da princesa Diana teria tido um final diferente se alguém a tivesse escutado de verdade antes? E você acredita que Harry fez a escolha certa ao ir embora? Compartilhe suas opiniões nos comentários. E se esta história te emocionou, não se esqueça de curtir, se inscrever e continuar a conversa conosco.